Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, domingo, dia 11 de fevereiro, às 21 horas, estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. O meu muito obrigado por me assistir, o meu muito obrigado por dar likes, por comentar, o meu muito obrigado por se inscrever, por me assistir visualizando as mensagens desse meu canal. O canal está crescendo e eu agradeço a vocês. Vocês têm me ajudado muito, vocês não imaginam. Quase todos os dias é crescido de 5 a 10 pessoas, ou às vezes mais ou menos, mas todos os dias entra alguém no meu canal. Vamos fazer com que este canal avance, para que os nossos irmãos, no Espírito, todos nós somos irmãos, eles possam ouvir a pérola da graça de Deus, ouvir a sã doutrina, ouvir a palavra da verdade, a palavra que liberta, como o próprio Nazareno diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje nós entendemos que quando somos salvos na mente, que quando temos o entendimento dado tão somente pelo Espírito Santo, nós somos livres. Vivemos uma liberdade plena tão somente nele. Saímos de debaixo dos preceitos e dos achismos dos homens. Abandonamos as sinagogas, todos os preceitos religiosos. Reinamos em vida, crescemos cada dia, avançando no conhecimento de Deus, vivendo como espiritual que somos, abandonando esse mundo da carne, das obras, dos rudimentos, dos cerimoniais, dos cumprimentos de ritos, de liturgias, de todo esse contexto que existem dentro desses templos religiosos que eles chamam de igreja. Hoje é domingo. As sinagogas estão cheias, porque as pessoas, com seus sentimentos de culpa, com as suas consciências pesadas, eles correm para lá. Porque esses supostos homens que se dizem autoridades espirituais sobre a vida dessas pessoas colocam nelas medo, pavor e terror, como da existência do inferno como lago de fogo e tormento eterno, como da existência de Satanás como um ser espiritual, como da grande tribulação que eles dizem que ainda virá, como também da volta de Jesus, como da ressurreição, da transformação e do arrebatamento, e tantos outros ensinos que amedrontam os filhos de Deus que lá estão. Então o tema de hoje é: Jesus disse que o fim está próximo. Eu quero ler no livro histórico de Lucas alguns versículos. O texto depois vocês leem a partir do versículo 5 do capítulo 21. Falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então Jesus disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que seja derrubada. Perguntaram-lhe ao mestre: quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Jesus disse: vedes que não vos engane, virão muitos em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não os sigais. Depois vocês lêem os demais, mas eu quero ler o 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Querido, se Jesus falou a nossa geração, quando esta suposta vinda dele acontecer,
nós vamos ter que fugir para a Judéia. Jesus, ele veio para o seu povo. Ele se dirigia ao seu povo. O evangelho da circuncisão que ele manda pregar é ao mundo de Israel. Ele recomenda os discípulos: não entreis pelos caminhos dos gentios nem dos samaritanos, porque eu vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para cumprir a lei. Então que a grande tribulação virá quando essas coisas acontecerem. É isso que as instituições religiosas pregam e ensinam, que está próximo o tempo do fim. Basta acontecer algo que mexe com o mundo, eles dizem que ou são sinais da vinda de Jesus. Eu já citei em algumas mensagens minhas a Segunda Guerra Mundial, a tuberculose, a varíola, a AIDS, a Covid, né? Foi o último acontecimento que muitos estavam aguardando Jesus voltar. E já não se fala mais em Covid. Então, tudo quando está acontecendo, para eles, tempo do fim. Eles dizem: Jesus está voltando. Em breve vai acontecer. E aí começa a dizer: é momento de se consertar, para que você não perca a sua salvação. Um dentre outros. Esse tem sido o medo de muitos crentes, pois o sistema religioso, a religião, aterroriza, implantando terror, e a maioria não acredita que é salvo, porque a salvação para eles é no corpo. Por isso que eles dizem: santifique o seu corpo, consagre o seu corpo. Eu vou ao templo me consagrar, eu vou ao monte me consagrar. Ainda há pouco eu estava assistindo uns vídeos na internet de um grupo de pessoas que estão lá no Monte do Azeite, aqui em Santa Cruz da Serra. E aí eles dizem: estamos aqui é o nosso carnaval. E ali eu estava ouvindo, os hinos que eles cantam são aqueles de reteté, de se balançar, de se requebrar, são esses os louvores que eles cantam. E aí mexe com a emoção das pessoas. Se eles acreditassem mesmo que a pessoa tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados, eles estariam então nesses dias de carnaval indo ao encontro dessas pessoas que para eles estão indo a passo largo do inferno. Mas o que é que eles fazem? Eles se refugiam em casa de praias, se refugiam nos montes, em matas, em cachoeiras. Eles procuram fugir, ao contrário de irem ao encontro, já que eles acreditam que a pessoa precisa se arrepender para que sejam salvos. Eles mesmos não acreditam nisso, porque uma hora eles estão salvos, outras eles não estão. Eles não creem que eles foram eleitos antes da fundação do mundo nele, para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Que ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade e não da nossa. E que tudo isso é para o louvor da sua glória e da sua graça. Leia depois Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. E que tudo o que eles nesses lugares têm ensinado é uma falácia acerca dessa segunda volta, sem nenhuma sustentação e fundamentação bíblica, porque eles transportam tudo quanto ocorreu nos dias do Cristo Nazareno para depois da cruz. Eles apontam para um futuro que já se passaram séculos e séculos.
E virão outros séculos, e eles continuarão afirmando que essas coisas vão acontecer e que Jesus vai voltar. Em Eclesiastes 1:4 diz que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Voltemos ao texto do livro histórico de Lucas, que eles chamam de Evangelho. Imagina como ficam os crentes diante de situações como essas, que eles vivem na expectativa e na esperança da vinda de Jesus. Você só ouve eles dizerem: Jesus está voltando, Jesus está vindo. Como será para nós que estamos no Brasil, outros que estão na Argentina, na Europa, na Ásia, na Oceania? Como serão para esses que lá estão, se Jesus, aqui ele diz, fujam para a Judéia? E aí como vai ser? Infelizmente terão que ir correndo para a Judéia, pois essa foi a ordem de Jesus: quando estas coisas acontecerem, fujam para a Judéia. E depois para os montes. Vejamos que é inadmissível essa situação. É notório que Jesus não está falando às gerações futuras, nem tampouco à nossa geração. No princípio, gerações duravam de 100 a 120 anos. Nos dias de Jesus, uma geração durava cerca de 40 anos. Então, tudo quanto Jesus estava falando era para aquela geração. Era passado. Era passado. Naqueles dias era futuro. Alguns poucos anos depois. Mas que envolveria toda aquela geração. Hoje é passado. Ele se dirigiu àquela sua geração. Felizmente, para entendimento de muitos, deixa eu te dizer, a Judéia não existe mais. Atualmente a Judéia é considerada parte da Cisjordânia. Os árabes consideram a parte da Cisjordânia como a antiga Judéia. Enquanto que para o governo israelense a região ainda é a Judéia. O governo israelense considera ainda a Judéia. Então, olha o que está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando virde Jerusalém cercada de exército, sabereis que é chegado a sua desolação. Tito, o general, invadiu Jerusalém. Jerusalém foi desolada, foi destruída. Então Jesus alertava a eles naqueles dias: quando vocês virem Jerusalém cercada pelo exército, chegou o momento da sua desolação. Versículo 22: pois dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas, para que se cumprem todas as coisas que estão escritas. Então, quando os discípulos foram ao mundo de Israel pregar o evangelho da circuncisão, era para que eles fossem salvos na mente, no entendimento. Aquele crer era no entendimento, era na mente, para que eles fossem livres da grande tribulação que estava por vir e do juízo de Deus que estaria por vir também sobre eles, como veio no ano 70. O voltar de Jesus foi nas nuvens, em juízo. Jesus voltou, Jesus veio para o seu povo. Então, nos dias de hoje, a confirmação da destruição de Jerusalém está diante do resto do Muro das Lamentações. Hoje os judeus cultuam ainda lá no Muro das Lamentações.
É lá eles que fazem as suas orações, porque o templo foi destruído. A Jerusalém terrena, a Jerusalém física, ela foi destruída, assim como havia dito o Cristo Nazareno, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A Jerusalém hoje é espiritual. As nossas conquistas são espirituais. Depois da cruz nascemos perfeito nele. Novas criaturas. Deus é Pai dos Espíritos, não nos vê na carne como a religião enxergam as pessoas na carne. Então essas orações que lá eles fazem, isso é real nos dias atuais. O templo não existe mais. Destruiu o quê? Destruiu o quê? Se Jesus disse que seria destruído, e eles trazem isso para séculos e séculos e séculos depois daqueles dias, destruir o quê? Se o templo não existe mais. E Jesus estava falando da destruição do templo de Jerusalém. Quando ele fala vir com as nuvens, estava se referindo ao juízo de Deus, que viria sobre eles. Jesus disse, todo o olho o verá. Aquela geração, os que estivessem vivos, iriam ver o juízo de Deus vindo sobre ele. Até mesmo os que o transpassaram, referindo aos soldados romanos, que o furou com a espada. Como ele diz que todas as tribos, que tribos? As tribos de Israel se lamentariam sobre ele. Essas tribos já não existem mais. Depois você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Essas tribos já não existem mais. É bom lembrar que essa vinda de Jesus nunca foi uma vinda física, conforme eles aguardam, conforme eles esperam. Os hinos das harpas, dos cantores cristãos, dos hinos e cânticos, fazem alusão a essa segunda vinda. As pessoas se emocionam, elas choram. Eu chorei muito, eu me emocionei quando começavam breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Porque depois eles ensinam do encontro com ele nos ares, o tribunal de Cristo para galardoar. É assim que eles esperam. O hino 300, né? Aquele hino 212, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve o reino deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda. Chorava, emocionava. Como muitos hoje se emocionam e choram dentro dessa sinagoga, quando estão sendo enganados por esses líderes religiosos. Então essa vinda, ela era em juízo, ela não era física. Ou ele montado em um cavalo branco, como ensina os religiosos, os líderes religiosos, e sim em juízo. Jerusalém foi ou não foi destruída? Foi ou não foi assolada? Isso aconteceu ou não aconteceu? Jesus volta sim para nós, quando nós deixamos sim esta vida, o corpo, a alma volta ao pó da terra, porque foi de lá que veio ao inferno, à sepultura, e de lá nunca mais sobe. E o espírito que está neste corpo revestido de carne e sangue, ele volta para Deus. É o arrebatamento do espírito. Sim, esse é arrebatado num corpo glorioso, semelhante ao dele, e volta para lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É assim que nós cremos, é assim que nós entendemos. Enquanto aqui vivermos, vamos reinar em vida. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. O seu reino é paz. O seu reino é justiça e alegria no espírito. Amemos mais uns aos outros. Deixemos de fazer acepções de pessoas, de discriminar as pessoas. São todos os nossos irmãos. Nós os amamos.
Então não esqueça de dar um like, de divulgar e compartilhar. O meu muito obrigado, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês. Esse vídeo, ele será enviado para o meu canal posteriori. Aconteceu uma situação com o meu telefone, então eu tive que fazer uma formatação e todos os aplicativos que não são originais do aparelho eu perdi. E eu não consegui ainda recuperar o meu canal, porque foi o meu neto que fez para mim há 3 anos atrás. Estamos tentando recuperar o canal, e assim que recuperar, essa e outras mensagens eu colocarei no vídeo.